Às 8. Direito e Justiça, com Rodrigo Tesser. Doutor Rodrigo, você acha que teve um cálice mesmo? Bom dia, Cantini. Bom dia. Olha, eu me preocupo com pequenas Lá em 64, atitudes. você acha que teve o cálice mesmo? Porque Tivemos. tivemos mordaça na imprensa, como foi falado. Nós tivemos Eu particularmente entendo que houve sim um golpe militar. Algumas pessoas pretendem reescrever essa história, mas respondendo a sua pergunta, entendo que sim. Algumas pessoas dizem que houve uma movimentação popular da igreja, da empresa, que houve uma renúncia do Jango, que foi nomeado o presidente do Congresso, o Mazzilli, e que logo depois foram feitas eleições. Era um procedimento que existia, porém nunca se falou que esse procedimento duraria 21 anos. Deveriam se ter convocado eleições logo depois, e essas eleições nunca foram convocadas, porque até mesmo em 85 foram eleições indiretas, né? Na verdade, a primeira eleição democrática e que nós todos pudemos votar, ela ocorreu em 89, com a eleição do Collor, porque o próprio Tancredo Neves foi eleito de forma indireta, veio a falecer, não tomou posse e assumiu o Sarney. Então nós tivemos de 64 até 89 com governos em que a população não teve o seu poder de escolha, democraticamente não pôde eleger os seus representantes, presidentes, governadores. Nós tínhamos os prefeitos e governadores biônicos, né? As capitais e nas fronteiras. Exatamente. Do nosso país. Exatamente. Então, eu digo porque a mobilização foi muito grande naquele momento da classe artística, né? Quando Gil, Caetano e outros tantos, o nosso Belchior, há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa, saudoso Belchior, que foi morrer de favor numa casa no Rio Grande do Sul, né? Uma coisa... Foram exilados, né? Artistas, políticos foram exilados porque estavam, de certo modo, sendo perseguidos aqui, tinham um risco para não podiam exercer sua profissão com liberdade, porque as músicas, as matérias jornalísticas, enfim, eram censuradas e tinham que passar por um censor da ditadura militar, em que ele dizia, olha, essa letra pode, essa letra não pode, você pode falar sobre esse assunto. A redação do jornal, em alguns jornais foram fechadas. Você imagina o que é isso, Cantini? Nós estamos aqui num ambiente democrático, falando tudo o que quisermos falar, evidentemente assumindo a responsabilidade por cometer crimes ou alguma coisa, mas falamos o que quisermos falar. E chega aqui uma vírgula, tá? Porque o Alexandre Moraes não quer. Ele está fechando a redação, ele está aprendendo computadores, está aprendendo e pegando donos retirando matérias do ar. Retirando matérias do ar, está levando para a Polícia Federal. É uma ditadura do Supremo Tribunal hoje. Nós temos que estar muito atentos, com pequenos indícios de arbítrio, pequenos indícios de força. E esse caso do inquérito secreto do STF, em que o próprio presidente do STF determina a abertura. O próprio presidente do STF indica um relator. E o próprio juiz, os magistrados, os ministros do STF são juízes, vão colher a prova e julgar essa mesma prova que eles pediram. Ou seja, houve um desvirtuamento de todo o sistema processual, penal especificamente. Houve um arbítrio porque é um inquérito secreto e nós não temos acesso. Sequer a Procuradora-Geral da República teve acesso a esse inquérito. Essa semana manifestou-se pelo arquivamento porque disse que, ainda que um juiz possa determinar a abertura de um inquérito, quem conduz a persecução criminal, quem conduz a investigação é o Ministério Público. E ela não está sequer sabendo desse inquérito, oficialmente, não recebeu uma cópia, não recebeu uma intimação para participar desse inquérito. E como se dará isso ao final? Quem julgará isso? Os próprios ministros que produziram as provas secretas, porque nós não sabemos o que está acontecendo lá. Não é simplesmente um inquérito, gente. O que tem nesse inquérito? Isso é um instrumento de força. Olha o conteúdo desse inquérito. Exatamente. Diz respeito
na versão dos ministros, ou de dois ministros que estão mais envolvidos com isso, que é o Dias Toffoli, o presidente do STF, e o Alexandre de Moraes, o relator indicado, deveria ser um relator sorteado, mas foi um indicado, diz respeito a fake news e a reputação do STF, do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, nós temos a questão da liberdade de imprensa, da liberdade de manifestação, de liberdade de opinião e, inclusive, liberdade de crítica, que é um dos instrumentos mais importantes da democracia. Eu tenho o direito de criticar quem quer que seja, uma pessoa do povo, uma autoridade, um governador, um político, evidentemente respondendo pelos meus excessos, mas num ato posterior. Eu vou responder depois. Eu não vou ser censurado. Prévia, jamais. Não vou ser censurado. Não posso ser impedido de dizer alguma coisa. E eu quero dizer, Cantini, que nós, principalmente a imprensa, os formadores de opinião, não podem perder a capacidade de indignação. Esses pequenos atos, esses pequenos indícios de força, de arbitrariedade, eles não podem se tornar banais, não podem se tornar comuns. Nós não podemos passar por isso e deixar de lado. Doutor, agora é muito grave porque o que a revista Crozoé e o antagonista trouxeram é peça de uma delação premiada que atinge diretamente o presidente do Supremo. Sim. Então, eles vazaram já sabendo que iam subtrair, ou suprimir, como queiram vocês, digo eu, né, desse inquérito. E se eles não divulgassem do amigo do meu pai, que é o Dias Toffoli, que eles estão comprovando a delação, e o Marcelo diz que é. Você entende? Não, mas diz que é. É um cara que está preso, está querendo livrar a cara dele, está querendo envolver o Supremo, o presidente, então vamos tirar daqui. Né? Vamos tirar os detalhes. Onde é que está a materialidade? Aonde foi parar essa peça? É evidente, concordo contigo, Cantini, houve uma preocupação de quem vazou essa parte da delação premiada, e é uma parte em que foi perguntado de quem era aquele codinome. O codinome era amigo do meu pai. O Marcelo Debrecht disse, então, que esse codinome referia-se ao Dias Toffoli, que havia sido, antigamente, advogado do PT, havia sido advogado-geral da União, indicado pelo Lula, e depois veio a ser indicado para o STF, também pelo Lula. Então, que seria o Dias Toffoli. Mas você veja, Cantini, nós jamais saberíamos da existência dessa delação, ou de parte dessa delação, se alguém não tivesse vazado esse conteúdo para a imprensa e a imprensa tivesse publicado como funciona em qualquer país democrático do mundo. A imprensa publica as notícias que recebe, os fatos que recebe, investiga, faz o seu comentário, interpreta. Nós só estamos sabendo porque houve esse vazamento. Caso contrário, esse documento teria desaparecido ou até mesmo ido para esse inquérito secreto que corre no STF. Nós não sabemos o que tem lá, não sabemos o teor dos despachos, não sabemos nada. Sabemos só que o ministro Dias Toffoli concedeu mais 90 dias para investigações, em que o Alexandre de Moraes, o ministro instrutor, determina a busca e apreensão, determina a retirada de notícias do ar, na contramão de um histórico do STF que é de garantia das liberdades públicas. O tribunal, historicamente, ele vem com ele não é conservador, ele é garantidor das liberdades públicas, da liberdade de manifestação, da liberdade sexual, da liberdade de ir e vir, da liberdade de protestar, reunir-se, enfim, diversas liberdades públicas que devem ser preservadas e estimuladas no ambiente democrático. Olha, eu fico muito preocupado porque é uma ditadura da justiça. Sim. Quando o Rui Barbosa já dizia, olha, a pior ditadura é a ditadura do Supremo. Que daí vai recorrer a quê? Muito embora, né, hoje a mídia está fazendo isso, a imprensa está fazendo isso, e quer entender que é generalizado hoje, essa questão não vai se sustentar, que deu muito mais vazão ao conteúdo do que realmente tinha, e os senhores estão entendendo que foi a própria justiça que vazou, porque a articulação era para consumir provas. Então, se essa justiça, que nós vamos lá na última instância para fazer justiça, ela faz isso para proteger, para se autoproteger. Quando você falou com propriedade, doutor, deveria ser sorteado o relator, não, ele indicou o relator. Sim. Não, olha, vem cá, vou indicar você vai lá e consome com isso. Você dá um jeito, mas vazou, então fecha lá, tira do ar.
né? Ditadura em cima disso tudo. Cantini, Censura prévia. censura prévia. Nós estamos falando, por isso que eu digo que nós não podemos perder a capacidade de indignação. Hoje, são revistas que nos parecem distantes. O Cruzoé, o Antagonista, outras pessoas distantes. Mas daqui a pouco podemos ser nós aqui nesse estúdio. E assim é que a coisa anda, a galope. Se você não resiste, se você não exerce o seu direito de crítica, que é o que nós estamos fazendo aqui, ao criticar o tribunal de maior envergadura do país, ao criticar um ministro, nós temos que fazer isso, é nosso dever enquanto cidadão formador de opinião, e estamos aqui para levar essa interpretação para os nossos ouvintes. Concordem ou não, nós temos o direito de fazer essa crítica e temos que brigar pelo direito, porque se você não briga pelo meu direito hoje, ninguém vai brigar pelo seu amanhã. E se eu não brigar pro meu direito, não sou digno dele. Exatamente. Né? Exatamente. Outra questão, essa sentença que foi atribuída ou dada de prisão para o Danilo Gentili, lá da televisão, da SBT. Tanta crítica que se faz contra o presidente Bolsonaro, contra Lula, contra todo mundo, né? Contra Aécio Neves. Bom, críticas pesadas contra o próprio Gilmar Mendes, né? Que são críticas de canalha para cima. Né? E de repente vem uma sentença a um humorista num stand-up lá que faz uma piada criticando uma deputada, né? Que já tentou processar o Bolsonaro por várias vezes, assim por diante, e sai à prisão. Você não acha que ficou exagerado? Uma decisão exagerada, uma decisão que, no meu modo de ver, não teve bom senso. De fato, houve uma crítica por meio do humor, por meio da ironia, mas esse é o ambiente que nós vivemos. Os próprios ministros do STF, os próprios políticos praticam atos muito piores do que o Danilo Gentili praticou. Chamam-se, xingam-se de formas muito mais agressivas e depreciativas do que a atitude do Danilo Gentili, que fez um humor, fez uma brincadeira, fez uma crítica jocosa a essa deputada. Depois fez também uma crítica velada e jocosa à justiça, porque utilizou-se de um suposto processo, de uma réplica de processo, e praticou um ato lá, mas não é para causar a prisão de ninguém. E esse modo de ver as coisas, Cantini, é outro modo que nós temos que resistir. Porque você é um jornalista. Se daqui a pouco você tiver medo de falar alguma coisa, criticar o governador, o prefeito, o presidente, se você tiver medo de criticar alguém poderoso na cidade, você não vai exercer mais sua profissão, você não vai ter liberdade de exercer sua profissão e, portanto, você não está num ambiente democrático. Deixa eu te contar uma história. Ontem eu fiz aqui um comentário, no final do meu programa, sobre a prisão do Assir Gurgas, senador. Eu contei a trajetória do Alexandre de Moraes, como dirigente partidário em São Paulo, do PSTB, secretário do Alckmin, indicado pelo Alckmin para o governo Temer, foi ministro da Justiça, depois ele se desfiliou para assumir indicado, que estava tudo acertado para o Supremo. Isso. E ele teria ido lá a Rondônia para o lançamento da candidatura do Expedito Júnior, senador do PSDB, que concorreu ao governo de Rondônia. E Assir Gurgas era o preferido das pesquisas, né? Senador, muito bem votado e muito apreciado e muito bem das pesquisas. E ele esteve lá com o Alckmin, assim por diante. E eu comentei esse fato, porque depois ele voltou e condenou o Assir em plena campanha. Sim. E não deu nem o habeas corpus, caiu, ele negou todos até agora, né? E está nessa humilhação. E ontem à tarde, gente, já fiquei sabendo que está de posse do ministro, o meu comentário, porque eu pedi aqui o impeachment dele e do Toffoli, baseado em outros fatos. Eu contei essa história de Cascavel. Aí um amigo meu disse, um advogado amigo nosso, né? Cantini, o teu vídeo tá lá com o ministro já. Eu falei, mas eu falei para todo mundo ouvir? Sim. Eu falei para todo mundo ouvir, eu falei transmitido pela internet. Mas eu falei, tô sujeito a isso, né? Sim. Tô sujeito a isso. Tô esperando algum. Será que vai vir algum processo, alguma coisa? Vamos responder, vamos. Veja, Cantini. Então eles estão monitorando a imprensa? Eles estão monitorando toda a imprensa. Ou alguém daqui, um advogado, manda eles estão num movimento defensivo
da sua honra. Mas veja, o efeito é o contrário. Porque você defender a sua honra dentro da regra do jogo, ok? Nós temos que permitir que as regras funcionem, e se alguém sentiu-se ofendido, por exemplo, por esse seu comentário, que entre com as ações competentes. Vai entrar com uma ação judicial aqui em Cascavel e vão discutir se seu comentário ofendeu ou não ofendeu alguém. Outra coisa é eu, enquanto guardião da Constituição, enquanto intérprete da Constituição, interpretá-la a meu favor, julgar a meu favor e determinar a censura. Ora, nós vivemos num Estado de Direito, e viver num Estado de Direito significa que as regras devem ser impostas e obedecidas por todos. Sejamos nós aqui, eu advogado, você jornalista, ou seja o ministro do STF. As regras estão postas e todos nós vivemos sob elas. Inclusive o Marco Aurélio tem uma frase muito bacana que diz assim que cumprir a lei é um preço módico para viver em democracia. Porque quando nós estamos na ditadura, nós não temos nem a opção de cumprir ou não cumprir a lei. Nós somos encarcerados, nós somos amordaçados para sequer manifestar qualquer coisa. Então, vivemos no Estado de Direito, estamos todos sujeitos às mesmas leis. Pois é, mas eles têm que interpretar as leis, não fazer a sua própria lei, como essa que você colocou como propriedade. Você vai lá, você prende, você investiga, né? Você analisa, você denuncia e você julga. Nós temos, Cantini, nesse Estado... A mesma pessoa? Então, isso foi um despertar. Nós temos nesse Estado de Direito que vivemos competências, atribuições. Um julga, o outro investiga, temos o auxílio das polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Aliás, temos 3, só em primeira instância, né? É o inquérito civil, da Polícia Civil, Polícia Judiciária. Aí o Ministério Público vai interpretar aquele inquérito se denuncia ou arquiva, ou se arquiva e abre um novo inquérito. Ou se pede novas diligências, daí novas provas. Denuncia, vai para o juiz que vai analisar o inquérito para dar sua sentença. Sim. Né? Nós temos... E aqui, se perder, você se recorre para o tribunal, se perder, você vai... Isso. Você tem instâncias em que você pode voltar a argumentar, voltar a expor seus fatos e pedir, seja pela abertura de um inquérito, seja pelo arquivamento. Os advogados estão ali para pedir o arquivamento, o Ministério Público está ali, no geral, para pedir o prosseguimento do inquérito, novas investigações, fazer a denúncia. Mas são pessoas diferentes, de instituições diferentes, que estão atuando dentro de um mesmo ambiente, o ambiente do inquérito, o ambiente de uma ação judicial, com suas posturas independentes. O advogado é independente, o Ministério Público é independente e o juiz também é. Porém, não pode existir um inquérito policial, em primeiro lugar, secreto. Em segundo lugar, que o próprio juiz determine a abertura, o próprio juiz escolha quem será o relator, o próprio juiz escolha quais serão as provas que serão produzidas e depois ele mesmo avaliará se aquelas provas são boas. Ora, há um conflito de interesse evidente. Cartório, né? Evidente. Essa atitude do STF repercutiu muito, estamos aqui repercutindo ela também. Eu quero crer que o efeito foi o contrário, porque agora o STF, que pretendia sair da mira, adentrou de vez na mira de todos, porque estamos tecendo uma crítica mais do que razoável a um arbítrio cometido por quem deveria garantir o Estado Democrático de Direito. Perfeito. Então essa música do Milton Nascimento vem muito a calhar neste momento lá para o Supremo. Vamos ouvir um pedacinho? Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra.
outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Arrepia, hein? Pai, Isso arrepia, é preocupante isso tudo, hein? Até que o presidente está garantindo as Forças Armadas para os movimentos de protesto contra essas ações arbitrárias, para não dizer ditadura da justiça ou do Supremo nesse momento, E né? tomara que tenhamos esses protestos, porque eu tenho dito que nós, brasileiros, me incluo nessa, nós somos politicamente pacíficos, ao contrário de alguns outros países aqui da América do Sul, que vão para as ruas com mais frequência. Ou somos acomodados? Acomodados, pacíficos, nos damos ao luxo de termos outras preocupações e deixamos passar essas que são graves, porque daqui a pouco vai acontecer, está longe, mas vai se aproximando, e da última vez que se aproximou, permaneceu por 21 anos. Não proverá. Não, pode ter certeza. Obrigado, doutor. Feliz Páscoa. Muito obrigado, feliz Páscoa a todos nós. Obrigado a todos. Voltamos já. Oito e 36. Repórter Nacional News. Oferecimento